O Ministério Público investiga possíveis falhas de segurança no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, justamente após esses recentes casos de denúncias de troca de etiqueta de bagagens com malas com drogas. Esses casos acenderam alerta justamente sobre a segurança das malas nos aeroportos. Vamos falar sobre isso agora com o advogado especialista em direito do consumidor, Marco Antônio Araújo Júnior. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Ele que foi meu professor, inclusive. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Oi, Carol. Que bom falar contigo e todo mundo que está nos assistindo aqui no CNN. Bem, professor, doutor, para falarmos um pouquinho sobre que temos de mecanismos de proteção, o que está ao alcance do passageiro para garantir a segurança da própria bagagem. Como, por exemplo, doutor, provar que a mala é sua. Após o episódio que acompanhamos recentemente dessas duas brasileiras detidas na Alemanha, o que a gente se questiona poderia ter acontecido comigo. Como é que eu posso me proteger ao despachar minha bagagem e imaginar que estarei em segurança? É verdade, Carol. Acho que todo mundo que viaja, uma viagem nacional ou internacional, deve ter tido essa reflexão que você teve agora. Poderia ter acontecido comigo. O ponto principal é lembrar que a responsabilidade é da companhia aérea. Mas mesmo assim, nós, como consumidores, precisamos nos preocupar com isso. E, de alguma forma, a gente precisa agir de uma maneira segura para, pelo menos, ter argumentos depois para fazer a prova. E aí eu sugiro que na hora de despachar a bagagem, o consumidor, e aí estou falando de voo nacional ou internacional, toda vez que você for despachar a bagagem no check-in, o consumidor possa pelo menos fotografar ou filmar aquela bagagem junto com a etiqueta. Ou seja, é conectar a etiqueta à bagagem, mostrar como é aquela bagagem, para caso aconteça alguma coisa parecida com o que aconteceu no caso dessas duas brasileiras lá na Alemanha, consiga mostrar pelo menos aquele vídeo, demonstrando que a bagagem é aquela e não uma terceira bagagem, e demonstrando que é aquela etiqueta que foi colocada. Lembrando, isso é uma atitude para precaver um problema maior, mas a responsabilidade é da companhia aérea, Carol. Inclusive, então, doutor, reforçando essa orientação. Portanto, no momento em que eu vou despachar minha bagagem, estou ali com um funcionário da companhia aérea. Antes dele colocar a mala na esteira, eu peço para que eu possa fotografar essa bagagem com aquela etiqueta que é colada na mala. Exatamente. Na verdade, no instante que ele acabou de etiquetar a sua mala, ele vai etiquetar a sua mala e te dar um comprovante daquela bagagem. Eu sugiro que você filme ou até fotografe ou até filme, né? Se você puder filmar, filma com o seu celular e faça a conexão. Mostre a sua etiqueta com aquela etiqueta que está na bagagem e com o perfil da sua bagagem, para que você consiga mostrar, né, criar a conexão entre a bagagem e a etiqueta e na hora de receber a bagagem na esteira, você possa conferir se é aquilo mesmo que você está recebendo. Tome um cuidado muito especial, porque você tem que lembrar do modelo da sua bagagem, e às vezes é bom até colocar uma identificação, um adesivo, uma fita, alguma coisa que demonstre que aquela bagagem é sua, porque nós temos muitas malas parecidas e, naturalmente, aí os criminosos usam artifícios para pegar malas que são próximas, para que a pessoa possa se confundir na hora de tirar da esteira e na hora que ela for sair com a bagagem, a polícia vai em cima daquela pessoa. Então, você confere a sua bagagem, confere a sua etiqueta, vê se é exatamente aquilo. Se não for, não pegue uma mala que não é sua, chame um funcionário da companhia aérea e, se você desconfiar de alguma coisa, pode chamar inclusive a polícia para poder averiguar se está acontecendo alguma coisa de estranho com a sua bagagem. Doutor, o senhor enfatizou a questão da responsabilidade das companhias aéreas, mas a gente pode, por exemplo, falar aí numa responsabilidade solidária da administradora do aeroporto? Ela é exatamente solidária de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Na verdade, o consumidor escolhe contra quem ele vai demandar. Então, é responsável a concessionária, embora a gente tenha visto agora há pouco uma manifestação da concessionária dizendo que não é responsável, que a responsabilidade é da companhia aérea, que no instante em que é despachada a bagagem, fica tudo com a companhia aérea. Esse é um argumento absolutamente falacioso, não é verdade. O consumidor que foi vítima de um dano como esse que a gente acompanhou, pode acionar tanto a concessionária quanto a companhia aérea. A responsabilidade entre elas é uma responsabilidade solidária, isso quer dizer, qualquer uma das duas é obrigada a responder. Depois ela vai demandar contra a outra, né? E é uma responsabilidade objetiva. O que significa isso? Que independe da existência de culpa. Não importa se ela é culpada ou não por aquela bagagem ter sido trocada, importa que ela colocou um serviço
à disposição do consumidor, e esse serviço deve ser um serviço com segurança e com qualidade. Não é possível que depois que a gente despacha a bagagem, a gente tenha que ficar preocupado dentro da aeronave se a nossa bagagem vai ser modificada, se a nossa bagagem vai ser incluída alguma coisa ou retirada alguma coisa da nossa bagagem. Nós pagamos por esse serviço tem que ser bem prestado. Doutor, o senhor já trouxe aqui uma orientação com relação ao que o passageiro pode fazer para evitar qualquer dano, qualquer prejuízo futuro, que é fazer um vídeo ali no momento em que despacha a sua bagagem. Mas é possível, por exemplo, também solicitar imagens como a que acompanhamos há pouco, do circuito interno da área de segurança do aeroporto? Essas imagens, elas são imagens de segurança do aeroporto ou da companhia ou da área reservada. E elas podem ser solicitadas, mas nem sempre são obrigadas a ser fornecidas, a não ser por força policial. Nesse caso que nós estamos vendo agora, é porque houve uma investigação policial e determinou que essas imagens fossem juntadas no inquérito policial, e aí se conseguiu chegar até essa comprovação de que houve aí um crime. Mas observe, se você não foi vítima de um crime, a sua bagagem foi extraviada, ou se você não tivesse a influência que esse crime cometido teve, né, porque foi levado isso para a Alemanha, enfim, a Polícia Federal se envolveu, você poderia não ter tido acesso a essas informações e sequer ter acesso a essas imagens. As imagens mostram claramente que um grupo de pessoas levou isso até um balcão da companhia aérea, que um funcionário da companhia aérea despachou essa bagagem, que lá internamente a bagagem foi manipulada, foi trocada. Então aí fica muito mais fácil fazer essa prova. Quando você não consegue essas imagens, aí fica difícil, você precisa se precaver. E a ideia é que você possa fazer essa prevenção por intermédio de um instrumento muito poderoso, que é o nosso aparelho celular. Filmando tudo isso, às vezes filmando até desde a sua casa, o que você colocou na sua bagagem, fazendo prova disso para que você possa usar no processo futuramente. Agora, doutor, em caso de dano, de um prejuízo, aquela pessoa que foi vítima de um golpe, quem é responsável por dar suporte a esse passageiro? Carol, se a pessoa perceber que foi vítima de um golpe, a primeira reclamação que ela tem que fazer é para a companhia aérea. Foi com a companhia aérea que ela contratou esse serviço, né? E a companhia aérea tem que dar um suporte, tem que dar uma resposta. Se ela perceber que a companhia aérea está demorando, não está agindo, ela precisa acionar os órgãos de defesa do consumidor. PROCON, Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, vinculado ao Ministério da Justiça. Se a situação envolve uma questão um pouco mais séria, pode até envolver a polícia, porque descumprimento da regra do Código de Defesa do Consumidor também é crime. Nós temos 11 tipos penais dispostos no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Então também pode fazer um boletim de ocorrência. E aí, quando percebe que a situação está muito complicada, contratar um advogado de confiança, porque ele vai acionar, eventualmente, até os órgãos do Ministério da Justiça, de ministérios internacionais, para tentar captar o maior número de provas e fazer a defesa daquela pessoa, que muitas vezes não teve só um prejuízo. No caso que a gente está avaliando aqui, as pessoas ficaram presas por um mês lá, ou seja, é uma questão bastante séria, então vale a pena, quando a questão toma um rumo maior, você contratar um advogado da sua confiança. Ainda falando sobre os direitos dos passageiros, doutor, há muita diferença entre os direitos daqueles que tiveram malas extraviadas ou aqueles que tiveram malas adulteradas? Na verdade, é a mesma lógica, né? Nós hoje vemos uma indústria das bagagens, né, que envolve essas bagagens. Muitas vezes você coloca um cadeado na sua bagagem, mas há a possibilidade de, com uma caneta, o sujeito ir lá e abrir o zíper da sua bagagem, retirar coisas, depois ele fecha o zíper novamente, você só vai descobrir que a sua bagagem foi adulterada ou teve coisas retiradas quando você chega no hotel ou chega na sua casa. Então, é necessário que você tenha um cuidado especial, verifique todos os aspectos de segurança. Se você tiver como travar os pinos, é importante. Às vezes, artifícios que são simples, aquele plastiquinho que você coloca entre uma ponta e outra e fecha, aquilo já ajuda muito aquele lacre, porque a pessoa não vai conseguir fazer um movimento de ida e vinda do zíper, e aí ela não vai conseguir abrir o zíper. Se você perceber qualquer manipulação da sua bagagem, não mexa na bagagem. Lá mesmo no aeroporto você tem que chamar, fotografar, filmar e eventualmente até chamar a polícia, porque, de fato, como nós vimos na reportagem, a questão deixou de ser um simples serviço mal prestado. Nós temos por trás disso uma investigação que apura a participação do crime organizado. E as pessoas estão sendo feitas de mula tráfico, ou seja, nós que pagamos a passagem aérea, que estamos viajando de forma correta,
estamos sendo utilizados, até porque somos acima de suspeita, né? A gente não tem sobre nós não recai suspeita, porque a gente está fazendo uma viagem regular, com toda a documentação regular, somos vítima de um crime como esse. Então, é necessário um cuidado redobrado e uma verificação. Muito comum, uma pessoa viajou durante horas, pega a sua bagagem, já sai correndo do aeroporto. Antes de fazer isso, verifique a integridade da sua bagagem. Verifique se está tudo ok, se a mala está ok, se não houve movimentação no zíper, se aquela mala é efetivamente a sua, tenha marcas na mala, etiquetas, adesivos, alguma coisa que faça você vincular aquela mala e falar, aquela mala que tem aquela etiqueta ali é a minha, tenho segurança de que estou saindo com a minha mala do aeroporto. Orientações e esclarecimentos com o Dr. Marco Antônio Araújo Júnior, ele que é advogado e especialista em direito do consumidor. Mais uma vez, doutor, muito obrigada. Até uma próxima. Prazer estar com você aqui, Carol. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. Bom dia.